Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarta em forma de live. Boa noite para quem está chegando. E hoje quero falar com vocês. Boa noite, tudo bem? Quem estiver tentando e puder me dar um ok sobre o som e imagem. Então hoje eu escolhi falar com vocês, né, sobre esse tema. Boa noite para quem está chegando. Boa noite. Vamos então falar sobre esse tema, né? Sobre a separação dos pais. E confesso para vocês que quando eu escolhi esse tema, boa noite para quem está chegando. Então vamos falar sobre a separação dos pais, né? O que fica no coração de uma criança, né? Quando passa por isso. Boa noite, Andressa. Tá tudo bem? O som, a imagem. Então, tava falando, né? Quando eu escolhi falar sobre esse tema, eu nunca imaginei que hoje o assunto aí do Brasil seria a separação de um casal muito famoso. Então, não escolhi esse tema de forma proposital. Já havia escolhido o tema antes, eu já vou me planejando, né? O que eu vou falar na próxima semana. Obrigada. E olha só, né? Hoje um Brasil aí falando sobre separação e eu resolvi falar com vocês também sobre esse tema. Mas por que eu já havia escolhido esse tema para trazer para vocês? É um tema que eu já tinha um pouco de vontade de trazer aqui, porque aparece muito aqui no consultório, né? Adultos que passaram por essa separação, que os seus pais passaram por separação e que de alguma forma influenciaram a vida deles, e também aqueles casais que acabam trazendo seus filhos após o término de um relacionamento. E o que será que realmente fica no coração, né, dessas crianças? Ou você que viu seus pais passando por isso? Então tem várias visões, né? Já tive pacientes que falaram: nossa, Débora, mas meus pais brigavam tanto que vou mentir para você, não. Foi até um alívio. Mas a maioria dos casos ficam muitas marcas, né? Marcas que às vezes quando você é criança você não percebe o que isso pode estar trazendo para sua vida. E só depois, quando é adulto, que aí vem as marcas, que aí você precisa de ajuda, vai fazer um tipo de terapia, e aí você se depara com coisas que você está vivendo, não está conseguindo resolver e que de alguma forma está ligado lá no passado com a separação de seus pais. Então, para começar, quando acontece uma separação, o que há? O mundo fica dividido, né? Então, se foi você que passou, o seu mundo ficou dividido. Se você está vendo seu filho ou sua filha passar por isso, você observa que ele está também assim dividido entre dois mundos. E o que isso pode trazer, né, para essa criança? Então, tem crianças que podem ter o sentimento de culpa. Sim, tem muitas crianças que às vezes podem ter esse sentimento de que, nossa, só porque eu cheguei, foi por minha causa? Será que foi algo que eu fiz? E se eu me comportar diferente? Será que os meus pais podem voltar? Pode dar certo de novo? Então sim, as crianças também podem carregar esse peso. E quando as crianças passam por a separação muito intensa, o que isso pode trazer também de sintomas? Então aparecem muitas crianças aqui, depois desse processo, que podem ter uma ansiedade, uma depressão, uma síndrome do pânico. Crianças, às vezes, que já viu, criança vai para a escola e de repente fala: ai, mãe, liga, mãe, pai, tô com uma dorzinha de barriga. Aí a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Ah, comeu alguma coisa que fez mal, o que será que comeu? Não, às vezes é uma forma de manifestar a ansiedade, por exemplo. Então, o que essa criança pode demonstrar depois de passar por isso? Uma necessidade de agradar todo mundo? Por que será que meus pais se separaram? Então é melhor eu agradar as pessoas. Então é melhor eu aceitar, às vezes, coisas que eu não quero para minha vida, mas eu aceitando, assim as pessoas podem permanecer, né, por perto, podem me trazer essa segurança que eu preciso e que eu perdi quando aconteceu essa separação. E aí começa uma criança desenvolver isso, e na vida adulta ela precisa ser aceita de qualquer forma, ela precisa ser vista
e o que isso traz de malefício para a nossa vida. O que isso pode trazer e que pode estar influenciando na sua vida, no seu trabalho, em relacionamentos amorosos. Você já parou para pensar que pode ser algo que você vivenciou na infância por conta da separação de seus pais? E vocês, pais, que às vezes estão passando por isso também, né, de estar nesse processo de separação, não sei se tem alguém que vivenciando isso, ou alguém que passou por isso na infância, o que seus filhos podem depois desenvolver? E eu não estou aqui para dizer o que vocês têm que fazer do relacionamento de vocês. Eu sou uma pessoa que eu amo sim famílias, então eu apoio muito, fico muito triste, né, hoje, como eu estava falando sobre muitas pessoas hoje falando, o Brasil inteiro falando sobre a separação desse casal famoso, então eu fico triste de saber que uma família está sendo desfeita. Que será que realmente não tem mais nenhuma estratégia? O que a gente pode fazer para isso? Também ajuda casais que estão passando por crises. Então, é isso que eu acho que seria importante, né? Tentar de todas as formas. Mas se não teve como, se realmente é algo que é o único caminho agora, eu tenho que fazer isso, mas o que a gente pode fazer para acolher melhor essas crianças? E antes de pensar nas crianças, eu falo demais aqui no consultório. E vocês, como estão? Vocês também estão se cuidando? Porque além de uma criança, o principal, existem também 2 seres humanos, né, que precisam também de atenção. Então, como é importante também os pais passarem por esse processo de se cuidarem, né? Então, quando os pais me procuram, que já são meus pacientes, e acabam falando, Débora, não teve jeito, a gente vamos nos separar, e eu vou levar, né, meu filho ou minha filha aí, porque eles precisam. E eu falo, tá, mas e vocês? Vocês acham que vocês também não precisam de ajuda? Porque se o pai, a mãe não está bem, você acha que a criança não sente? Então também tem aqueles casais que chegam aqui, às vezes brigados, que nem estão se falando, que conversam por e-mail, que não tem nenhum outro tipo de acesso, só para falar sobre os filhos e ponto final. Mas tem os casais também que tem uma separação amorosa, né, mais amorosa, mais tranquila, né, que não tem aquele impacto tão forte. Mas vocês acham que a criança não sente o ambiente? Como é importante também perceber, né, isso? Será que a gente... os pais ficam, nossa, mas eu tô tomando todo cuidado, acho que eles não perceberam, né, tá acontecendo... Claro que eles percebem uma tristeza, uma tensão no ambiente, que algo não está bom. E como que é importante essa transparência, né, para os filhos, do que o pai e a mãe estão passando. Assunto de adulto é assunto de adulto, mas é importante sim que os filhos participem, possam expressar o que estão sentindo. Já apareceu aqui também no consultório, né, de pais me procurarem e já estavam separados, já estavam inclusive, boa noite, tudo bem? Já estavam morando em casas separadas e falando, não, tá viajando, né? Porque tinha muito costume de viajar. Não, Débora, a gente vai esconder por um tempo. Tá, mas o que isso vai trazer para o filho de vocês? Não é o momento? Aí eu vou indicar, né? Eu falo, não, vamos procurar terapeuta e um psicólogo para poder ver como é que vai ser esse processo, como que vocês vão abordar, mas é claro que precisa essa transparência. A criança precisa entender o que está acontecendo, do jeitinho, da forma que ela tem a sabedoria para entender naquele momento. Mas como eu falei, assunto de adulto é de adulto. E aí o que acontece, às vezes, muitas vezes, em separação? Os pais começam uma guerra entre eles e começam a usar o quê? Os filhos. E aí, né, com o título da live, como é que fica o coração dessa criança? Essa criança começa a virar um escudo, ela começa a virar um mensageiro, porque eu não consigo falar com esse adulto, vocês são adultos, não conseguem se comunicar de forma alguma. Mas pode colocar uma criança no meio para fazer isso, né? E aí começa a falar, olha, fala isso pro seu pai, fala isso pra sua mãe, resolve lá. Fala que se não acontecer dessa forma, daqui a pouco você não vai encontrar mais com ele ou com ela. E aí começa essa guerra e só uma criança no meio, sofrendo tudo isso. E aí que essa criança vai crescer como? E agora, na infância, o que ela pode trazer? O que pode trazer de malefícios para a vida dela? Então, como é importante entender que a criança é uma criança, que os adultos que se resolvam.
E aí passo da melhor forma para essa criança, o que puder dar de apoio profissional para ajudar nesse processo. Mas o que essas crianças estão sentindo, né? Por que elas precisam entender desses assuntos? Muitas crianças precisam crescer, elas são empurradas, né, a crescer, a substituir esse pai ou essa mãe que saiu de casa, porque olha, saiu, agora é você que precisa dar conta, né? Já tem muitas pessoas que falam, agora você é o hominho da casa. E qual que é o peso para uma criança entender que, nossa, o meu pai que era, né, o que comandava aqui na cabecinha dele, e agora se ele saiu, eu sou o homem da casa. Isso é para uma criança, olha só, essa criança que tinha que estar aproveitando essa infância de outra forma, agora já tem esse peso. E aí já cresce esse adulto muito responsável, tendo que dar conta de tudo. E que peso que isso traz para essa criança. Então isso acontece muito, principalmente as pessoas que, né, mais velhas e acabam que passaram com isso lá na infância e falam, Débora, mas não tem como, né? Eram muitos filhos, tinha que dar conta da casa mesmo, como que eu ia deixar minha mãe cuidar de tudo isso? Eu entendo que não tem situações que não tem como, tem situações que, que peso mesmo, é isso, é um peso, né, que carrega, situações que não tem como agir de outra forma, mas o que eu quero mostrar para vocês? Que às vezes você se identifica nessa história que eu tô contando. Às vezes você tá carregando esse peso, às vezes você tem que dar conta de tudo, você tem que aceitar relacionamentos que você nem faz sentido estar ali, porque você não acredita que você pode conseguir outra coisa, você entra em trabalhos, mas eu acho que eu mereci algo a mais, mas você só acha, você não consegue dar espaço, porque você simplesmente foi feito para aceitar o que estavam impondo para você naquele momento, mas você era só uma criança. E quem disse que nós, depois que a gente cresceu, que somos adultos, não precisamos cuidar da nossa criança ainda? Quem disse que não tem marcas aí dentro de você, dessa criança que não conseguiu chorar, que não conseguiu jogar para fora o que ela estava sentindo, que ninguém perguntou para ela naquele momento, que nossa, o que você está achando de tudo isso? Como que você está vivenciando tudo isso? Não, simplesmente aceitei. Num dia que eu descobri, meus pais já não estavam juntos, e aí eu comecei a precisar ser responsável. Eu não entendi se era minha culpa ou não. Eu me sentia num lar onde eu tinha segurança, que eu estava ali protegido, e de repente tudo desapareceu. E eu não sei mais como lidar com isso. E é assim, é uma criança pedindo ajuda, só que essa criança cresceu. E aí, se ela não acompanha esse crescimento, tratando essa fase, o que isso pode desencadear na vida adulta? Então, muitas vezes, coisas que vocês estão passando, vocês que passaram por esse processo de separação dos pais, muitas vezes muitas travas, muitas situações que vocês estão vivenciando hoje, ou passos que vocês querem dar, relacionamento que vocês não querem estar ali, ou às vezes você não consegue estar em um relacionamento porque já não acredita que pode dar certo em algum relacionamento. E aí o que isso pode estar trazendo na sua vida? E são coisas que podem sim ser tratadas hoje. Então, quando eu falo para os meus pacientes que essas feridas, mesmo na infância, nós precisamos olhar para elas, não estou falando para vocês que vocês vão reviver esse trauma. Ai, Débora, mas será que eu vou lembrar de tudo isso? Eu não quero, foi muito... Não é sobre isso. É sobre a gente entender o que seu corpo está falando, o que seu corpo está mostrando de algo que você não conseguiu lidar porque você era só uma criança. E a criança, ela está descobrindo, ela está querendo entender o mundo, ela não sabe o que está acontecendo. Quando os pais gritam, não sabe nem o que é, será que é uma coisa comigo, será que é com eles, alguém está chegando aqui, não sabe lidar com isso, porque você era só uma criança. Então acolha esse sentimento, olhe, não é porque você é adulto que você não precisa entender o que você passou. Mas eu já passei, não, isso aí nem lembro mais. Eu tive que ser adulto mesmo, quando eu era para ser criança, e foi assim. E fui lidando com isso, e agora eu dou conta. Mas não, o seu corpo tá aí, gritando. Você tem uma gastrite, você tem uma dor que você já fez vários exames e não sabe do que se trata. Então, é isso, né, que vocês precisam entender. O que você, como adulto, pode estar trazendo de algo
isso foi se acumulando, né? As coisas vão ficando, eu falo para os pacientes, né? Como se fosse um copinho de água. Isso vai enchendo, enchendo e até que transborda. E aí quando transborda, não espera o seu corpo gritar não, porque é muito ruim quando ele grita aí com sintoma que está muito forte. Então como é importante você olhar para isso e saber que sim, marcas lá da sua infância, né? Às vezes tem adultos que os pais separaram quando era bebezinho. Então, o que isso pode estar trazendo para sua vida hoje? E você, como pai ou mãe que está aqui também ouvindo essa live, se vocês passaram por isso agora com seus filhos, aí acha que está tudo bem, por que não olhar para isso? Por que não procurar uma ajuda profissional para justamente tratar isso de uma forma mais consciente? Não é sobre dizer como manter um relacionamento ou não, tem que ficar junto e pronto. Não, quem sou eu para dizer sobre isso? Mas é sobre você. E também, os pais têm que ser perfeitos. Não, nem existe. Mas como é importante quando nós temos os pais, né, mais conscientes, mais prontos para olhar para essas dores, para saber que também precisa de ajuda, que tá tudo bem pedir ajuda. Por quê? Que é tão difícil, né? Às vezes eu falo por mim mesma, principalmente quando nós ajudamos outras pessoas. Muitas vezes eu me coloco em situações e eu falo, não, eu dou conta de resolver. E aí quando vê, que você entende, você fala, meu Deus, eu não dou conta. E aí você começa a procurar ajuda, né, Andresa? Pede socorro, fala, amiga, eu também preciso de cuidados. E é assim, por que a gente tem que deixar chegar nesse ponto para poder procurar ajuda, né? Então, se fez sentido para você, se tem alguma coisa hoje, que algum sintoma que você não sabe de onde que está vindo, se você tem esse medo de abandono, medo de rejeição, o que esse sentimento está trazendo para sua vida, o que você está se submetendo porque você não sabia de onde estava vindo. Então, se essa live fez sentido para você, se você se identificou, ou se você está aí com um filho, uma filha que passou por essa situação, está passando por essa situação, então não passe a responsabilidade de que é adulto para essa criança, né? Como acontece também, às vezes, eu estou atendendo a mãe, a filha, o filho, e a mãe fala, mas depois que eu falei, como é que é o sono, né? Eu sempre pergunto, quem já passou por uma avaliação aqui comigo, sabe que eu pergunto muitas coisas. E às vezes eu pergunto, e o sono? Dorme no quarto? Desde que me separei, só dorme comigo. E aí tudo bem, né? No começo você quer estar junto, quer estar todo mundo acolhido, mas e depois? O que é esse dormir junto o tempo todo, essa dependência emocional? E aí a criança começa a entrar num papel que não é dela, o pai ou a mãe começa a sufocar também, falando que, olha, você precisa suprir isso que eu não estou conseguindo lidar. E por que você está jogando esse peso? Porque você também não vai olhar para você, como resolver isso dentro de você. E aí, às vezes, são pequenos detalhes que eu falo aqui, né, bastante no consultório, e eu falo, não é para ser chato, não é para dizer como que você tem que criar seu filho, o que você tem que fazer, como que você vai resolver, mas é sobre você... Acho que travou aqui. Mas é sobre você entender o que esse processo pode trazer para você, o que pode trazer para o seu filho, a importância de se tratarem, né, como um todo. Então, eu falo muito isso, né? Tem muitos pais hoje que os dois, mesmo separados, vêm trazer os filhos. E aí eu sempre pergunto para eles, né, o que isso pode estar influenciando, como que tá o relacionamento deles, o que a criança começou a apresentar depois que aconteceu isso, e como eles estão. Vocês também precisam de ajuda, eu falo. E aí, como é bom quando a família tem esse olhar de se tratarem também, de entender. Às vezes tem os pais que estão passando por isso e na infância também viveram isso. Imagina a carga que eles estão carregando, né? Gente, eu não tô conseguindo subir aqui os comentários. Não sei se alguém falou alguma coisa. Simplesmente travou aqui. Acho que voltou. Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje, sobre essa questão de separação, o que isso pode deixar de marcas, o que precisa de atenção. Então, obrigada por vocês estarem aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade. E aí, para quem for chegando depois, eu sempre deixo a live aqui no Instagram por 24 horas. E aí amanhã eu coloco lá no meu canal do YouTube. É só clicar aí no link da bio que vocês conseguem
acessar lá o canal do YouTube, tem todas as lives que eu já fiz até hoje. Que bom que vocês gostaram, obrigada por vocês estarem aqui. E se vocês tiverem também sugestão de temas, eu estou super aberta, que eu puder trazer para vocês do que eu estudo, do que eu vejo no meu dia a dia. O meu intuito dessas lives mesmo é trazer um pouco de conhecimento, para que fique mais claro quantas coisas nós passamos e às vezes é só por falta de informação. Às vezes nós não sabemos que podemos tratar isso e sim, tem muitas coisas que nós podemos olhar e fazer muita diferença na nossa vida. E as pessoas também, né, que nós convivemos, quem tem filhos aí, como é importante. Então, obrigada por vocês estarem aqui, fiquem com Deus e até semana que vem. Um beijão para vocês.